Espartanos! Espartanos, excelente quarta-feira, pessoal. Vamos lá, podcast espartano aqui, pra cima, vamos pra frente. Estamos quase, pessoal, finalizando aqui o livro Heróis de Esparta, de Sérgio Pereira Couto. Estamos aqui praticamente aqui no último capítulo. Deixa eu ver, é o último? Não, não é o último não. É quase o último aqui, mas falta poucas páginas aqui para acabar o livro. Nós estamos aqui no capítulo que chama Outros Personagens. Esses outros personagens, eu estou entrando aqui um pouco aqui, detalhando um pouco sobre a Rainha Gorgo, Temístocles e Efialtes, né, que foram outros personagens da Batalha de Termópilas, que ficaram mais ali na questão do bastidor, né? Não foram tão protagonistas quanto Xerxes e Leônidas. Bom, pessoal, e no último podcast eu comecei a falar de Temístocles, né? E aqui a gente vai continuar um pouquinho. Esse podcast vai ser um pouco diferente, que eu vou fazer algumas reflexões, inclusive elas algumas bem atuais com relação ao que a gente está passando no nosso país, né? E algumas coisas que eu considero importantes para a gente estar trazendo aí para a nossa vida moderna. Mas antes aí, pessoal, já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like aí, dê um smash de inscrição aí no canal se não é inscrito, né? E um arru no sininho aí e nos comentários para continuar recebendo as notificações e para saber que o engajamento aqui do canal tá de vento em polpa. É isso aí, espartamos junto, pessoal, vamos para frente. Bom, pessoal, então eu estava falando de Temístocles e aqui a gente começa a entrar em outra parte aqui, sobre um pouco da personalidade de Temístocles e as tretas que Temístocles arrumava lá dentro de Atenas mesmo com outros atenienses, né? Que ele tinha uma personalidade bem peculiar, né? E aqui a gente pode falar o seguinte: aqui eles estavam aqui na palestra, trocaram as tábuas aqui novamente, os escravos, né? E eles começam a falar aqui um pouco sobre os inimigos de Temístocles. Então eles vão falando o seguinte: olha, podemos de certa forma ver que os contrastes existentes entre as motivações, né, de Temístocles e seus rivais. Um dos principais rivais era Aristides, né? Que praticamente que foi um dos 10 ali comandantes contra os persas na Batalha de Maratona. Então, sim, pessoal, nós estamos falando aqui de tretas internas em Atenas, né? Principalmente nessa questão aí do Temístocles, né? As tretas que ele arrumava. E aí vai falando um pouquinho sobre a personalidade dele aqui, e aqui já está escrito o seguinte: olha, conhecemos bem pouco dos primeiros anos desse general, porém há quem afirme que se tratava de uma criança mal criada e que respondia mal ao pai. Possivelmente fora de estratégicos de sua tribo em Maratona, né? E também afirmam que tinha inveja de vitórias de Miltiades, o tirano das colônias gregas numa região da Trácia, próxima do Helesporto. Bom, pessoal, que antes de continuar aqui, já fica essa reflexão aí. Quantas crianças mal criadas e birrentas está essa geração atual agora tá criando? Eu falo mesmo, eu falo rasgado. Tá cheio de moleque mimimi, catarrento, que puta merda. Por quê? Porque os pais não estão tendo tempo de ficar com os filhos, pessoal. É uma temática que eu já abordei vários vídeos aqui no meu canal, né? Posso até deixar um vídeo aqui no link. Enfim, mas essa questão da criação, pessoal, é uma coisa muito séria. Eu já falei várias vezes que é muito importante os pais terem um tempo diário para estar com seus filhos menores, né? E principalmente, pessoal, sem passar a mão na cabeça demais, sem muito mimimi, porque vai mimando bastante a criança, né? E o menino começa a perder o respeito, começa a ficar mal criado. E o pior, os pais que não se impõem a isso, os pais que não reagem a esse comportamento de uma forma mais incisiva, que acha que a psicologia, que não pode bater, que os conceitos agora nossos contemporâneos falam que temos que ter né, tratar a criança de uma forma diferente, né? Inclusive motivada por algumas outras ideologias, que a criança ela tem o direito de esbravejar, de gritar, que isso é saudável para ela. É saudável, pessoal. É saudável para se tornar um tirano mimado, que quando ficar mais velho vai ser uma pessoa muito frustrada e possivelmente um sujeito que vai concorrer muito a uma depressão aí.
Porque a pessoa que acha que é tudo para ela, as coisas têm que ser do jeito que elas são, as coisas têm que ser do jeito que ela quer, ela futuramente ela vai ficar muito frustrada, vai ter muito problema, seja no trabalho, seja nos relacionamentos com amigos, seja nos relacionamentos afetivos, amorosos, né? Então é muito importante pai e mãe colocar limite. É muito importante pai e mãe saber se impor, né? E é muito importante também pai e mãe ter um comportamento adequado para que a criança copie o comportamento adequado, né? Porque não adianta o pai e mãe falar. A criança não está nem aí porque pai e mãe fala. A criança vê comportamento. Então não adianta também você ter um comportamento de merda e depois querer ficar dando lição de moral. Isso é hipocrisia pura e a criança sabe reconhecer isso também. Hoje a gente começou já o podcast aqui na pedrada, né? Com os pais aí. Pra mim é fácil falar que não sou pai, né? Não, mas se eu fosse também ia ser na base da criação agogê espartana. Não tem jeito não. Bom, mas enfim. Continuando aqui, pessoal. Então, eles vão falando aqui que o Temístocles era uma criança mimada, birrenta, que praticamente respondia mal aos pais, né? Que realmente já tinha uma personalidade forte, né? E que os pais eram passivos em relação àquilo ali, não sabiam se impor. E aí foi nascendo e crescendo esse mini tirano aí, né? E ao mesmo tempo fala da inveja que ele tinha do tirano das colônias gregas, né, numa região da Trácia próxima a Hellesponto, né? Aí vamos falando o seguinte, essa é uma questão que era tão evidente que ele teria feito comentários, e esses comentários foram registrados por pessoas que conviviam com ele, nas quais sempre repetia sem parar a si mesmo a frase: o troféu de Miltiades não me deixa dormir. E ficava repetindo: o troféu de Miltiades não me deixa dormir. O troféu de Miltiades não me deixa dormir. Referindo-se ao território controlado pelo rival, né? E aí o Fidipides aproximou-se de novo ali do retrato, né, feito por Eurícrates. E aí foi falando, olha, somente quando Miltiades morreu é que se abriu espaço realmente para a rivalidade instaurada entre Aristides e Temístocles, né? Os dois, Aristides era um outro inimigo aqui de Temístocles, além desse aqui que morreu, que era Miltiades. Bom, pessoal, aqui a gente já tem outra reflexão aqui sobre inveja. Quando a gente pensa que Atenas, ela estava lutando, as pessoas estavam reunidas ali, lutando pelo mesmo objetivo, e elas tinham que estar num estado de cooperação. E Temístocles, egoísta do jeito que era, ele estava num estado de competição com os próprios parceiros ali de guerra, né? Muito diferente do que acontecia em Esparta, né? Que a falange espartana era muito unida nesse sentido. E já Atenas não, o ego falava mais alto, né? Os espartanos eles eram limitados em relação a vários tipos de conhecimentos e informações justamente por causa disso, porque quanto mais conhecimento você tem, mais você começa a pensar, mais orgulho você tem, mais seu ego começa a falar mais alto, né? E mais, como é que eu posso dizer, você fica mais sujeito, né, a partir para uma desobediência, né, militar. E aí foi o que aconteceu aqui, né? Temístocles começava a ver os amigos atenienses, né, os outros generais de batalha aqui, né, que lutavam ao seu lado como concorrentes, como competidores, não como realmente pessoas ali que poderiam ajudar e ver Atenas como um todo, né? Então entra a questão do ego, entra a questão disso que foi falado na infância, que foi uma criança mimada, que queria as coisas do jeito dela, que tinha que ser tudo para ela, né? Um narcisismo assim de forma exuberante, né? De forma extrema, que a gente vê aqui. Então, pessoal, a gente vê que na vida moderna isso acontece bastante. A gente vê isso em casos de, às vezes, trabalho, colegas de trabalho, quer dizer, você está na mesma empresa que o fulano de tal, a meta da empresa sabe, vender muito esse ano, ter um faturamento bacana, e em vez das pessoas se ajudarem, não, tem um vendedor lá furando o olho do outro, né? Quantas concessionárias de carro isso acontece, né? O cara vai lá, mostra o carro para o cliente, perde ali 1-2 horas ali, faz o test drive e tal. Só que aí no outro dia o cliente volta, só que o cara estava no horário de almoço e o cliente sacana
não considerando nada do que aquele cara fez, né? Cai na mão de outro vendedor que acaba vendendo o carro sem precisar ter feito nada, né? E fura o olho mesmo do outro, né? No ambiente de vendas, pessoal, infelizmente isso é muito normal, tá? Vendedor um furando o olho do outro, vendedor praticamente assim se matando assim para pegar o cliente para ele, né? O que é muito triste, né? Porque tinha que ter uma ética nesse sentido aí entre alguns vendedores aí, né? Olha, fulano de tal que negociou, que já conversou com você, então é justo que a comissão dessa venda fique com ele, né? E outras situações e outros casos de empresa, que um quer sobressair mais que o outro, né? Lutas por promoção, né? Dentro de cargos, dentro de empresa, sócios, né? Sócios que roubam, que começam a roubar, né? Você monta a sociedade com a pessoa que você acha que você confia. Pessoal, eu já falei isso aqui e falo de novo. A pessoa que você vai escolher para ter um relacionamento afetivo, você vai colocar dentro da sua casa, vai colocar aliança no dedo dela, vai casar com ela. É um rigor de escolha muito profundo e detalhista que você tem que ter, da mesma forma que um sócio que você for montar um negócio com ele. Porque são valores ali que você está colocando ali junto, né? É uma parceria, uma construção do negócio que vai envolver dinheiro, né? E que você pode ser lesado, infelizmente, se envolver com pessoas aí com índole e valores de mau caráter aí, você está condenado, independente da capacidade intelectual ou da pessoa de arrumar a venda, né, e fazer o negócio prosperar. Se o caráter dela for ruim, pessoal, você está correndo um grande risco, né? Tanto que tem até um vídeo que eu vi outro dia, não sei se foi vídeo ou uma frase, o cara explicando, olha, aqui no RH da nossa empresa, aqui a gente não olha muito a questão da capacidade da pessoa para o trabalho, não. A gente olha os valores, os princípios dela, o senso de honestidade dela, né? A família que ela veio, a gente busca na nossa empresa aqui fazer um histórico aqui, averiguar um pouco sobre isso, sobre esses valores da pessoa, né? Eu acho que é isso, pessoal, que a gente tem que procurar. É isso que meu canal, inclusive, passa aqui, né, no YouTube aqui. A gente está do lado de gente, amigos, relacionamentos, parcerias de negócio, de pessoas que têm caráter, que têm valor, que têm ética, que não mentem, que sabem respeitar as pessoas, que não sabe, que não tem esse negócio de passar para trás, né? Porque aí a questão da capacidade técnica, a questão da capacidade, né, intelectual, financeira, ela vai se aprofundando. Mas o importante é ter uma base sólida, pessoal. Espartanos, se envolvam com pessoas que tenham base sólida, né, de caráter, de ética, de princípios, né? Isso aí é muito importante, isso para qualquer relação, para qualquer convivência que você tiver. E se você já identificou pessoas do seu meio que não tem isso, simplesmente se afaste. Simplesmente se afaste, porque você está pedindo ali para ser, né? É a mesma coisa você ficar andando perto do incêndio ali, do fogo, vai acabar se queimando, né? Infelizmente. Bom, pessoal, continuando aqui essa reflexão, a gente vai um pouquinho mais para frente. Então ele vai falando aqui agora sobre a treta, né, de Temístocles com Aristides, dois atenienses, né? E vão falando que essa briga praticamente só terminou depois que Aristides caiu no ostracismo. Só que aí quando ele fala essa palavra aqui, ostracismo, o Agrapa interfere ali imediatamente, né, e fala: olha, mestre Fidipides, seria interessante que o senhor lembrasse a todos os alunos aqui que seria o processo de ostracismo, né? Muitos aqui não sabem, né, tem pontos diferentes do Império aqui, vieram de várias partes aqui do Império e nunca ouviram falar de tal prática, não sabem nem o que essa palavra significa, né? E aí ele, sim, claro, mestre Agrapa, claro, quem não me perdoar, chamamos de ostracismo uma maneira de punição aos políticos. Era a expulsão política seguida de um exílio por 10 anos. Os bens do punido ficavam em poder da cidade e o condenado passava a ser visto em sua própria terra como um estrangeiro. Tal punição foi criada em Atenas há pelo menos 300 anos pelo reformador da Constituição ateniense, Clístenes, mas só foi posta em prática 20 anos depois, como uma maneira de lutar contra a tirania. Eram passíveis de cair no ostracismo os políticos que propunham projetos e votações para benefício próprio ou que visavam ao retorno da tirania. Pessoal, agora não tem como a gente não falar da vida moderna, né? A gente está vendo aí algumas atitudes aí no cenário político, né? A gente passou por um momento aí bem conturbado de eleição e agora teve a posse do novo presidente aqui no nosso país, mas que ainda continua conturbado, né, pessoal?
Continua conturbado, pessoal, porque a gente está vendo aqui que, em nome, entre aspas, da democracia, a gente está vendo pessoas, jornalistas, serem censurados, né? A gente está vendo pessoas com bloqueio de contas, de bens, pessoas. Então, realmente, é um processo até de tirania mesmo, né? De canetada mesmo no nosso país. E isso tá passando um ponto, pessoal. Tá passando um ponto de alguns valores que meu canal que defende, por exemplo, que eu falei, já falei, né? Tá realmente censurando alguns políticos, né? Principalmente, olha só para você ver, até político, né? O político que tem a liberdade da fala, né? Alguns jornalistas, né? Então, realmente, nosso país está passando por um processo de guerra mesmo, pessoal. De guerra mesmo, literalmente, de perseguição, né? Perseguição por causa de ideologias políticas. E então é um negócio muito sério, muito complicado, pessoal. Então, a gente saber averiguar direito, até você, né? Um candidato aí, uma pessoa que votou, né? Num partido aí, apoiando esse tipo de conduta. É uma coisa que eu falo assim, e eu acho que é muito importante a gente poder falar aqui no nosso canal, que é o seguinte: se você mesmo não, olha, eu por exemplo, eu sou um cara mais voltado para a direita, então eu tenho algumas ideias da esquerda que eu não concordo. Mas se alguém vai lá e censura a esquerda, eu começo a me preocupar. E eu devo me preocupar, pessoal, porque se censurou a esquerda, vai censurar a direita também. Você entendeu? Então, a gente não tem que ficar batendo palma e ficar achando bonito que o nosso inimigo está sendo censurado, ou o nosso inimigo está sendo caçado, ou o nosso inimigo está sendo preso injustamente, sem o devido processo legal, ou o nosso inimigo está passando por bloqueios de conta, extradição. Isso é muito complicado, pessoal, quando a gente começa a torcer contra o nosso inimigo, mas principalmente pelos meios que estão ferindo esse inimigo, são meios ilegais. Se os meios ilegais estão sendo feitos contra eles, isso pode voltar pra gente, pessoal. É aquele negócio do telhado pegando fogo. O telhado do seu vizinho começa a pegar fogo. Aí você fala, às vezes você não gosta do seu vizinho, eu quero que o meu vizinho se dane. Mas o telhado do seu vizinho é muito próximo ao seu. Então, na hora que menos espera, o fogo passa pro telhado da sua casa também. Então, essa reflexão que eu fico aí, na questão política, pessoal, do nosso país hoje, para a gente saber como povo, né, interpretar as coisas que estão acontecendo no nosso país, independente se você é de partido X ou partido Y, esquerda ou direita. É muito importante a gente estar sabendo interpretar certas medidas aí que estão sendo tomadas aí, que literalmente rasgam a nossa Constituição, né? E aí não é que fica torcer para time de futebol não, porque é a mesma coisa de um time de futebol ganhar roubado do outro time e você ficar zoando outro time, mas ganhou roubado. E se roubou do outro time, pode roubar do seu também. Então é isso que é o ponto forte dessa reflexão que fica aqui hoje, entendeu? Mas vamos continuar aqui um pouquinho mais para frente. Vamos lá, vamos continuar o podcast. Boa, então aqui tinha uma lei rígida aqui em Atenas, que era contra a tirania, que pregava essa questão do ostracismo, que era uma forma de exílio, né? Que era uma forma de realmente punir esses políticos de Atenas, que eram, né, tinham esse perfil mais ditatorial, que não respeitavam as leis, que olhavam só benefícios próprios, né, que aprovavam leis não visando o bem comum da população, mas sim para benefício próprio, para ele mesmo, né? Por exemplo, quando a gente vê aqui no nosso país com muitas casas aí, né, dos poderes aí da justiça, aprovando salário para ele mesmo, né, o salário dele subir, né, coisa que não vai beneficiar nada do povo, vai beneficiar eles mesmos, né? É complicado, pessoal, muito complicado. E aí eles vão falando aqui o seguinte, aí um aluno arriscou um comentário ali, sim, com certeza, seria bem útil em Roma também, né? Pelo menos a gente veria menos mortes no Senado ali, né? Cláudio não pôde conter o sorriso malicioso, né? Sem dúvida, meu rapaz, realmente produz menos sangue, porque a partir do momento que você tem uma justiça firme no seu país, que você vê que o negócio está sendo cumprido, né? Evita muita baderna, né? Evita muito desconforto aí, evita muita revolta da própria população e evita uma guerra civil da própria população também, né? Em prol de ideologias aí, né? Se as normas da justiça funcionam de verdade, né? Bom, mas por que tem esse nome então? Perguntou outro aluno. Porque aí eles vão explicando, né, a origem da palavra ostracismo, né? Bom, porque era uma eleição onde se escrevia o nome do acusado em ostragon, que é tipo um fragmento de cerâmica. Vai saber por quê.
Talvez para que ficasse claro que aquilo ali era uma forma de desprezo. Olha, eu estou escrevendo seu nome aqui, nem no papel. Seu nome nem no papel merece ser escrito. Estou escrevendo aqui perto de um negócio de cerâmica velha aqui, entendeu? Seja como for, a finalidade do ostracismo era permitir que todo ano uma Assembleia Popular se manifestasse a respeito do banimento, né, dos que fossem considerados ali perigosos para as instituições democráticas. Se qualquer suspeito tivesse seu nome escrito ali em mais de 6.000 votos, deveria partir para o exílio sem prejuízo da sua honra e dos seus bens. Clístenes teve a consolidação da democracia tão bem estabelecida que essa votação não precisou ser utilizada por pelo menos 20 anos. Quer dizer, pessoal, ali, naquele tempo, por incrível que pareça, em Atenas, existia um respeito à ética, aos valores, à lei. Então, essa questão do ostracismo quase não precisou ser usada, né? Essa questão de ser exílio, porque as pessoas não olhavam realmente as leis para benefício próprio, elas realmente visavam, né, a construção da democracia. Começou tudo ali em Atenas, né, pessoal? O berço da democracia no mundo começou ali, né? Então era muito respeitado no início. Depois que começou a entrar gente ruim, que começou a olhar para os próprios umbigos, a corrupção, enfim, os valores antiéticos que eu já falei aqui, né? E aí vamos terminando aqui, pra gente ir pro fechamento desse vídeo. A plateia trocou alguns comentários ali, né? O Fidipites aguardou. E quando o Burburinho retornou, né, ele fala o seguinte: olha, o ostracismo de Aristides, inimigo de Temístocles, né, aconteceu porque justamente Temístocles ele defendia a política da expansão naval, né, uma medida que, como vimos, foi de vital importância tanto para Atenas quanto para a Grécia em si, pois naquela época, naquele momento, a cidade de Atenas tinha o mesmo poder naval de Egina, né, no Golfo Samotrácio. E naquele momento era justamente o momento de perigo da invasão persa batendo na porta, né? E os atenienses acabaram se deixando convencer por Temístocles a construir 200 triremes, né, com o dinheiro que foi mais ou menos cerca de 100 talentos obtidos com o recém-descoberto veio de prata de uma mina em Laurien, na parte sudoeste da Ática. Além disso, parte dos ganhos foi usada para fortificar os pontos dos Pireus. Chegaram a ser construídos 100 dos 200 navios. Bom, pessoal, aqui a gente vai finalizar esse podcast aqui e dizer o seguinte: o momento certo. Temístocles ele foi muito bem visto aqui pelos atenienses, porque ele viu que a Pérsia estava para invadir Atenas e ele falou assim: gente, a gente precisa investir imediatamente aqui na nossa frota marítima, a gente precisa reforçar a nossa frota marítima aqui para defender Atenas. E realmente os atenienses escutaram ele, e realmente essa frota marítima fez toda a diferença, né? E ganhou todo esse nome, né? Tanto que a gente vê na batalha de Maratona, batalha de Salamina também, essa frota é muito forte em Atenas, né? E Temístocles exaltou e investiu nela. Então, pessoal, eu tinha falado aí no meu último podcast aí, né? Da gente primeiro tá reconhecendo talentos de pessoas, talentos diferentes, fora do comum, mas que em certos contextos fazem toda a diferença, né? E aqui também é um outro caso de contexto, só que agora mais no sentido financeiro, né? Para aquela época, o que estava para acontecer, a Pérsia invadir Atenas, então realmente colocaram o dinheiro ali, né? Esses 100 talentos aqui, eles investiram no lugar certo, no lugar que realmente ia proteger Atenas ali. Então, a gente faz a comparação com a vida moderna, é o perfil de um bom investidor, né? Ele identifica o momento certo de queda no mercado ou de alta no preço de um commodity, enfim, né? Outros que vão formando equity para depois vender, né? Na questão da relação empresarial, outros que mexem com internet, com tráfego pago, outros que mexem com criptomoedas. Pessoal, independente do investimento, um tanto que é importante a gente saber colocar o nosso dinheiro no lugar certo e na hora certa, nos momentos certos, né? E isso é muito da questão mesmo de ter uma inteligência para mexer com o dinheiro, né?
Eu tô até para entrevistar aqui o meu primo Matheus, no podcast Espartano. Ele vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da matemática com o dinheiro mesmo, sobre essa questão de finanças, o tanto que é importante a gente saber gerir, ter uma boa gestão das nossas finanças, né? Saber aplicar bem nosso dinheiro e justamente para esses momentos aqui de crise, né? Justamente para momentos de crise aqui, onde a gente vê aqui que era uma guerra, que era uma invasão. Então, realmente, se esse dinheiro aqui de Temístocles não fosse colocado na frota, que era o ponto mais forte de Atenas, realmente, investisse em outras coisas, por exemplo, né? Vamos investir em cavalo, vamos investir em armadura, que seja, né? Vamos investir aqui na frota terrestre de Atenas, que não era tão forte como a frota marítima. Eles corriam um sério risco realmente de sucumbir de forma de poder realmente também não conseguir salvar a Grécia, né? Porque não foi só Esparta que salvou a Grécia. Foram os 300 de Esparta mais a frota ateniense no mar de Temístocles, né? Então, tanto que é importante a gente também tá utilizando conhecimentos nos contextos corretos e tá também utilizando o dinheiro nos contextos corretos para aquele momento ali que você está vivendo, né? E essa foi a reflexão de hoje. A gente fecha o podcast. Se você curtiu aí, manda bico do Espartano no like aí, manda o arru no sininho. E vamos continuar firme e forte aí, Falange. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, comenta aí se curtiu, se teve alguma dúvida. E que a gente vai partindo já para o final aqui desse podcast aqui. E sobre o livro do próximo podcast, muita gente já me falou comigo aqui sobre o Portões de Fogo. Eu estou pensando aqui, talvez eu faça uma enquete aqui no nosso canal para a gente ver qual que é o melhor. Beleza, pessoal? Então é isso aí, Espartano junto. Excelente quarta-feira a todos aí e vamos pra cima. Falange. Arru!